Senhor presidente, colegas deputados. Senhor presidente, o tema que me traz à tribuna não é muito diferente, não é o mesmo, mas não é muito diferente daquilo que está sendo debatido. A situação do Estado, as finanças do Estado, a capacidade que o Estado tem de cumprir com as suas obrigações. E aqui, no caso, o deputado Zé Teixeira, que me antecedeu, o deputado Pedro Kemp, discutiu a questão previdenciária, amplamente discutida e por nós aqui, principalmente no último ano, com o projeto de reforma da Previdência que veio e tramitou aqui nessa casa. Infelizmente aprovado, com o nosso voto contrário, mas infelizmente aprovado. Fomos contrários a esse projeto pelo entendimento que temos da importância de se fortalecer o Estado. E quando eu falo fortalecimento do Estado, senhor presidente, eu sempre faço questão de frisar isso. Não existe o Estado sem o agente público, sem o servidor. Então, quando você fortalece o servidor, consequentemente, você fortalece o Estado. Se o Estado não lança a mão dos seus instrumentos que tem para fazer com que o servidor efetivamente cumpra a sua obrigação, para que ele esteja presente, para que ele trabalhe, para que ele devolva para a sociedade, em serviço, em força de trabalho, que lhe é comprada aquilo que ele recebe do serviço público, isso é uma questão, um problema de gestão. É um problema de gestão. O gestor tem que ter a competência e a autoridade para fazer a máquina funcionar da melhor maneira possível. Nesse sentido, senhor presidente, o Estado vem, ao longo dos últimos anos, diminuindo a quantidade de concursos que realiza para todos os setores, para poder fazer com que a máquina possa fazer frente às demandas que são colocadas pela sociedade, seja na educação, na segurança, na saúde, em todos os setores. E não é diferente na máquina que arrecada, que fiscaliza na Secretaria de Fazenda do nosso Estado. E para fazer frente a todos os problemas, as despesas que o Estado tem, obviamente que além de se discutir aqui o aumento, a diminuição de alíquota, de contribuição, como se discute constantemente a questão de elevação da carga tributária ou diminuição aqui nessa casa, nós temos que ter uma máquina que arrecada e que fiscaliza azeitada, com condições para que os servidores desse segmento possam fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Portanto, eu venho aqui, senhor presidente, para cobrar do governo que faça as nomeações que faltam nos cargos vagos para o cargo de fiscal tributário estadual e auditor fiscal de tributos estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul. E por que eu faço isso? Primeiro, senhor presidente, por ser servidor do nosso Estado, servidor público da Secretaria de Fazenda, nós temos o conhecimento das necessidades que tem a máquina. Nós temos conhecimento, pelo contato diário que temos com os servidores, do que o Estado tem hoje de déficit no quantitativo de funcionários que fazem a arrecadação, a tributação e a fiscalização dos impostos que são de competência do Estado de Mato Grosso do Sul. E na medida que o Estado fica prejudicado nessa sua capacidade de fazer o controle e a arrecadação de impostos, obviamente que penaliza e dificulta mais ainda ao Estado para que ele possa fazer frente às demandas que são colocadas pela sociedade. Então, nós temos hoje a obrigação de cobrar do Executivo uma gestão tributária da melhor qualidade. E, para fazer isso, nós precisamos de gente. Nós precisamos, logicamente, que hoje você faz o controle bem maior do que há 30 anos atrás, em função do avanço da tecnologia, mas você precisa de gente para operar esse controle. Você precisa de gente para gerir essa máquina tecnológica a serviço do Estado. Nós precisamos de um contingente razoável de servidores para poder dotar o Estado de uma política eficiente para combater a sonegação fiscal. Nós temos aqui
Nós sempre discutimos isso aqui na casa, que o Estado, que o Brasil tem uma alta carga tributária. Mas nós temos que entrar numa discussão também qual que é o índice de sonegação que nós temos no nosso país, que é altíssimo também. Altíssimo. Então, você não resolve um problema causando outro. Não é porque a carga é alta que eu vou sonegar. Eu vou combater o errado com um outro erro. Não é o procedimento correto. Então, para que o Estado possa, pelo menos, se for o caso, discutir com os contribuintes a carga tributária, se ela é alta, se ela é baixa, a adequação, se ela pode ser diminuída ou não, em que setores, o Estado precisa, no mínimo, ter conhecimento efetivo daquilo que lhe é pago, daquilo que lhe é sonegado. E o Estado só tem condição de fazer isso com servidores que estejam capacitados para isso. Foi realizado o último concurso público na Secretaria de Fazenda, foi realizado em 2014. De lá para cá, 2013, os servidores começaram a ser chamados em 2014. De lá para cá, senhor presidente, as vagas previstas no concurso foram preenchidas. Acontece que o Estado tem realizado tão poucos concursos nessa área que os cargos das categorias que compõem o grupo de tributação, arrecadação e fiscalização são cargos que continuam vagos. Uma grande parte deles exatamente porque não foram preenchidos, mesmo tendo servidores qualificados e aprovados em concurso para o preenchimento dessas vagas. E aqui nós temos na eminência do vencimento do prazo legal do último concurso que foi feito, realizado no Estado, e nós queremos de público cobrar providências no Estado nesse sentido. Nós temos hoje, nos cargos de fiscal tributário estadual e no cargo de auditor fiscal de tributos estaduais, no cargo de auditor, perto de 28, 29 vacâncias. No cargo de fiscal, no cargo de auditor, aliás, 29 cargos vagos, daqueles que existem na estrutura. E no cargo de fiscal... O senhor tem 2 minutos para concluir, deputado. E no cargo de fiscal tributário estadual, 549 cargos vagos. São 242 cargos hoje na estrutura da Secretaria de Fazenda criados, existentes, 213 ocupados para auditor fiscal da Receita Estadual. 1.070 de fiscal tributário estadual, 549 ocupados, 521 vagos. O Estado não pode convencer a sua população, nem seus servidores, que principalmente aqui no cargo de fiscal tributário estadual, você tenha 521 cargos em vacância, praticamente a metade dos cargos existentes. Na minha avaliação, senhor presidente, o governo do Estado pratica uma política equivocada. Você está diminuindo o quantitativo de pessoal que você tem capacitado para fazer o controle. Como que você combate sonegação? Não é só usando a tecnologia, não é só fazendo o controle informatizado. Você vai ter a leitura, você pode ter, pela informática, os números de quem e como está te sonegando. Mas você vai ter que ter o agente que vai lá fiscalizar, que vai lá lavrar um auto, que vai lá fazer a sua obrigação. Tanto o auditor quanto o fiscal. Então, me parece uma política um tanto quanto equivocado, e isso pode estar comprometendo o nosso Estado na sua capacidade de arrecadação, pode estar comprometendo o nosso Estado naquilo que pode entrar de recursos públicos para o Tesouro do Estado. Então, o Estado tem que ser mais eficiente, o Estado tem que chamar esses servidores, foi feito um investimento, esses servidores estudaram, esses servidores se dedicaram, e aqui eu fiz pleitos igual a esse em outros momentos, e o Estado atendeu. O governador percebeu, entendeu que era possível, e eu estou fazendo um pleito final em função da exiguidade do tempo que nós temos pela validade do concurso que está acabando. Então, nós precisamos que sejam feitas essas últimas chamadas. Dos cargos de fiscal tributário estadual, nós temos hoje 8 cargos a serem preenchidos. E no caso de auditor também, além dos cargos preenchidos, nós precisamos, daqueles que eram previstos no último edital do concurso, nós precisamos, além disso, aumentar esse quantitativo de cargos, desses 242 existentes, para que nós possamos também
fazer um controle maior através do trabalho dos auditores fiscais dentro da Secretaria de Fazenda, dentro da Receita Estadual. Então, senhor presidente, aqui nós discutimos numa oportunidade, em 2016, se eu não me engano, o fechamento das agenfas do nosso Estado. É uma política equivocada, porque ao você tirar o agente arrecadador estadual do município, você está tirando o Estado de dentro do município. O Estado com a sua autoridade fazendária, com a sua autoridade fiscal. Diminuíram aí cerca de 30 agências fazendárias no nosso Estado. Foram fechadas. Isso numa política equivocada, para você diminuir o contingente de servidores que você precisa. Cada servidor, para terminar, senhor presidente, sei que meu tempo já acabou, cada servidor que desempenha a sua função na Secretaria de Fazenda de controle de arrecadação, ele acaba pagando não só o salário dele, isso é comprovado por dados, por levantamentos, como ele acaba se pagando o salário de vários outros servidores a partir da sua ação fiscal, a partir do controle que faz, a partir do combate à sonegação. Então, quando você não tem gente, como que você vai enfrentar essas demandas todas no aperfeiçoamento que precisa ter de uma máquina fazendária que está a serviço do Estado, que possa combater a evasão, que possa combater a sonegação fiscal, que possa atender às necessidades que o Estado tem? Então, aqui nós vamos ficar discutindo segurança, educação, previdência, vamos discutir um monte de coisa, e o problema sempre vai ser a falta de dinheiro, a falta de recursos que o Estado tem. Se o Estado não tomar providências para aperfeiçoar a sua máquina arrecadadora, o Estado vai cada vez mais se tornar insolvente. E uma das formas é dotar de condições a Secretaria de Fazenda, trazer esses concursados para dentro dos quadros da Secretaria, aperfeiçoar, aproveitar essa mão de obra qualificada. Os concursos da Secretaria de Fazenda são concursos muito difíceis, portanto, são pessoas que adentram preparadas, porque tiveram a capacidade de passar nesses concursos públicos, e depois que acabar o concurso, acabou a validade, daqui vai saber quando o Estado vai fazer novamente um concurso, deputado João Grandão. É muito ruim porque não é só para a Secretaria de Fazenda, para os servidores que vão deixar de adentrar, de ser convocados, de fazer parte dos quadros da Secretaria de Fazenda. É ruim para a sociedade, porque vai diminuindo cada vez mais a nossa capacidade de fazer gestão, controle e arrecadação com eficiência para poder dar condições melhores às demandas da nossa sociedade. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Amarildo. Agradecendo as suas palavras, Amarildo. Eu também estou com a possibilidade regimental de falar e vou pedir, então, que os presentes, deputado Amarildo e os que estão aqui, que eu possa, então, falar daqui da mesa. Eu quero me reportar a questão exatamente sobre a decisão liminar que foi tomada em relação à reforma da Previdência. Nós, quando fizemos o nosso voto em separado, nós fizemos toda a nossa fundamentação em função do projeto de lei 0253 de 2017, que tinha o objetivo, na verdade, de alterar a lei 3.150. Alegamos, naquele momento, duas situações que, para nós, nunca tivemos dúvida em relação a isso, no que se refere à questão da inconstitucionalidade, que é o artigo 40 da Constituição Federal e também a Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social. Primeiro, a forma como foi apresentada essa reforma, ela nos permite dizer que o deputado Cabalmi também foi muito claro quando falou isso, que ela foi fora de consonância política, na verdade, porque tinha em debate uma reforma da Previdência Nacional e está no que está. Não conseguiu avançar, não conseguiu fazer nem o debate com a própria sociedade em relação à reforma da Previdência. Então, deputado Amarildo, quando nós formulamos o meu voto em separado e discutido com a bancada, e fiz questão de apresentar cópia para toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, é porque a gente tinha a certeza absoluta que ali, naquele momento, aquele projeto encontrava respaldo na medida provisória 850,
mas que ele trazia no seu bojo a questão da inconstitucionalidade. Se não, vejamos. Na época, nós apresentamos um voto em separado, discordando do projeto, por entender que o mesmo padecia de vício de inconstitucionalidade, como já disse, por ofensa direta no artigo 40 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte: aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o dispositivo desse artigo, e o disposto desse artigo. Olha bem, nós falamos isso, que é a questão do equilíbrio financeiro e do cálculo atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial, o projeto de lei não pode dispor em contrário. Não tem como dispor em contrário em relação ao equilíbrio atuarial, porque ele é base para poder fazer qualquer tipo de reforma que se fala de previdência. Particularmente nesse caso, que é fazer a unificação de dois fundos, nós já falamos 10 vezes isso, deputado Amarildo. Um fundo superavitário e outro fundo deficitário. Portanto, tinha a questão do desequilíbrio financeiro e, particularmente, a questão do cálculo atuarial. E vamos mais. A Lei Federal número 9.717, que dispõe sobre regra, diz o seguinte: dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. Deixa claro que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade. Contabilidade não tem... Existe contabilidade pública e contabilidade privada, mas são tudo com normas que são instituídas. E atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, quando entrei nesta casa aqui, e repito, às vezes fui até mal interpretado, uma das observações que eu fiz, eu vou repetir exatamente o que eu falei várias vezes aqui, quando analisamos o primeiro plano plurianual que veio aqui. E eu falei no governo, como oposição, fui lá numa reunião, que foi feita uma reunião com os líderes, que foi apresentado o projeto, eu questionei a questão do cálculo atuarial, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, a questão do cálculo atuarial. E o projeto, então, foi apresentado, sem qualquer planilha de cálculo, sem nenhum estudo técnico e financeiro, que pudesse dar respaldo e segurança para a gente. Não tinha... E como membro da Comissão de Orçamento, jamais eu poderia ter tido outra posição, e a nossa bancada também nesse sentido, porque nós conversamos sobre isso, e eu tinha a responsabilidade de falar sobre o tema, porque eu sou da Comissão de Orçamento. Nesse aspecto, então, não tinha essa demonstração de cálculos atuariais que pudesse minimamente respaldar o que é necessário para atender o artigo 40 e norma da Lei 9.717. Ou seja, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%. Tinha que te dizer de onde, como, o que vai acontecer em relação à questão dessa majoração, baseado em quê? Vou repetir, em pressupostos contábeis, baseado em lei, e, acima de tudo, respeitando a lei maior, que é a Constituição Federal, que é clara, e, inclusive, como eu repeti, a Lei 9.717, que fala exatamente sobre o tema. Então, nesse sentido, no nosso entender, a majoração da alíquota previdenciária, sem considerar outros descontos efetuados na folha de pagamento do servidor, viola o artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, diante do caráter confiscatório da medida. Se não, vejamos. Uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná deixa claro, o tribunal deixou claro que a alíquota de contribuição previdenciária, estipulada em 14%, inevitavelmente tem caráter confiscatório, pois, somado ao imposto de renda, engloba quase a metade dos vencimentos dos servidores. 41%.
41, alguma coisa por cento. Então, não sou eu quem estou dizendo isso. Eu aleguei, nós alegamos, e falo que a bancada, e coube a mim fazer esse debate, em relação, por ser da Comissão do Orçamento, nós falamos da questão da inconstitucionalidade de forma muito tranquila. Por quê? Porque fizemos todo um debate jurídico, com a nossa assessoria jurídica, consultamos. O artigo 40 foi literalmente, eu não vou usar o termo violado, absolutamente, foi desrespeitado o artigo 40 da Constituição, que fala exatamente do quê? Do cálculo atuarial em relação ao equilíbrio financeiro. Está provado, então, que houve o desequilíbrio financeiro. Está provado que houve o desequilíbrio financeiro. Tanto é verdade que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no momento em que foi provocado, imediatamente entendeu a situação. Entendeu? Então, posso dar uma parte para o senhor, deputado Amarildo? Com certeza. Deputado João Grandão, soma-se a... Era pela ordem, mas eu estou concedendo pela ordem para o senhor. Obrigado, deputado. Soma-se a todos esses argumentos bem utilizados por Vossa Excelência, um debate que foi feito aqui e que nós nos posicionamos firmemente contrários ao projeto, porque nós exigíamos do MS-Prev o cálculo atuarial e a transparência com relação a uma questão que era muito debatida naquele momento. O fato de que os demais poderes faziam processos de aposentadoria, muitas vezes... De uma forma isolada. De uma forma isolada, sabe-se lá como, de gente que não trabalhou, de gente isso, de gente aquilo. Nós nunca compactuamos com isso. O Executivo tem que usar da força da prerrogativa que tem e exigir do Judiciário, aqui do Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria, seja de quem for, que esses processos de aposentadoria, inevitavelmente, passem pelo MS-Prev. Lá que tem que centralizar tudo. Se for o caso, exigir até uma auditoria em cima de aposentadorias que já foram concedidas de forma irregular. Se tem suspeição, vai lá e caça a aposentadoria. Quem não trabalhou não tem que estar aposentado. Sem dúvida, deputado. Nós nunca compactuamos com isso. Agora, o que não pode é os servidores que trabalham serem penalizados por esse tipo de ação e de gestão que é responsabilidade principalmente do Executivo. É lá que está a Previdência, o controle da Previdência do servidor do Estado. Então, esse discurso, quando ele é feito sem transparência, tentando ajustar as coisas, fazendo aquilo que é mais fácil, quer fazer o quê? Aumentar a alíquota e jogar no colo do servidor a inoperância. E aí eu concordo com o seu Zé Teixeira, de todos os governos. Não estou aqui excluindo ninguém. Uns mais, uns menos, é verdade. Mas de todos que não tiveram a capacidade de fazer a boa gestão. Porque a boa gestão demonstra claramente, eu nunca vi ninguém contestar esses números feitos pelo Conselho da Previdência, o Comprev, que discutiu essa questão conosco quando nós discutimos um projeto aqui na casa. O Conselho da Previdência, naquela audiência pública, inclusive, que nós fizemos lá na FETEMES, que Vossa Excelência estava presente, foi lá e demonstrou por A mais B que a Previdência do Estado, pelo contrário, ela é superavitária. O problema é a má gestão. E agora ficou pior ainda, porque a massa segregada, que era o fundo superavitário, ao ser juntado com o fundo deficitário, criou-se um grande fundo deficitário. Quer dizer, nós, além de termos permitido, nós não, porque nós votamos contra, mas a maioria permitiu que se elevasse a alíquota de 11% para 14%, ainda se permitiu a junção da massa segregada com o fundo deficitário, o que acaba com a perspectiva, pelo menos a médio e longo prazo, dos servidores públicos do Mato Grosso do Sul, de ter uma previdência mais bem gerida e mais equilibrada no nosso Estado, infelizmente. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Amarildo. Eu quero concluir exatamente nesse sentido. Daí, então, a nossa manifestação, a nossa insistência em relação à questão do equilíbrio financeiro. Se a junção desses para um fundo único, né, um deficitário, um superavitário, o que significa isso? Se não é desequilíbrio financeiro, portanto, feriu frontalmente o artigo 40 da Constituição Federal. E aí, a perspectiva da aposentadoria entra exatamente, pode entrar num colapso. Por quê? Porque não foi apresentado planilha de cálculo atuarial. Se o cálculo atuarial já tinha problema, imagina, a partir de agora, a partir desse desequilíbrio financeiro. E eu concluo aqui o meu raciocínio dizendo que a liminar reconhece que o poder público pode muito, mas não pode tudo, né? Havendo que se respeitar a Constituição, que
na verdade, a lei das leis. E ela foi muito clara em relação ao artigo 40, que feriu frontalmente em relação ao desequilíbrio financeiro. E, em âmbito nacional, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, também já havia suspenso a alíquota progressiva para servidores públicos federais. Então, nós temos argumentos para isso. Então, com essa conclusão, concluindo aqui o meu pronunciamento, estou assim, muito tranquilo em relação ao nosso voto em separado, em relação à nossa posição para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, em relação à nossa posição da reforma da Previdência sobre a sua inconstitucionalidade. Não só nós falamos, hoje está aprovado essa questão da inconstitucionalidade, feriu frontalmente o artigo 40 da Constituição Federal.